Salve galera, beleza? Hoje o vídeo sai um pouco mais tarde do que o habitual, mas dessa vez a gente vai trazer um react aqui do capítulo 1098 do mangá, né? E, já indo direto aqui para as páginas do capítulo, a gente já vê que tem... ele não começou bem como da forma que eu esperava, mas ele já mostra um ataque, né, que está acontecendo em conjunto, né, duas nações revolucionárias que está acontecendo em conjunto, uma no reino de Goa e outra no reino do Southwood. E é interessante pontuar que essa ação que está rolando no reino de Goa é justamente naquele momento que o Sabo ele foi supostamente morto, né, e o Dragon chegou lá e junto com os outros comandantes e ajudou ele a resgatar o Sabo, né? Entre outras pessoas do reino de Goa também. Para esse momento específico da batalha do reino de Southwood, o Kuma já logo se propõe aí, né? Para ajudar o pessoal do reino que está em batalha. E o Ivankov ainda é contra isso, né? Contra essa decisão dele, mas ainda assim ele vai e sequer se importa, ele já chega lá bem sério, diferente do habitual, e ele já ajuda o pessoal a batalhar, né? Em um quadro a gente vê todo mundo lá lutando, né? As construções todas de pé, e logo em seguida já aparece tudo destruído, com ele todo machucado e com o pessoal comemorando a vitória. Então E enquanto isso vai acontecendo, né? Do pessoal comemorando a vitória, durante a batalha ele vai aparecendo sempre os quadros do que aconteceu, né? Do que aconteceu com a Guine, que ela foi capturada, que o pessoal foi um ataque inesperado, né? Que eles não esperavam isso, e o Kuma lá se recordando, né? Ele vai se recordando e só mostra que ele não tinha como fazer nada, né? Foi pego de surpresa assim como todos, e isso acabou sendo muito triste e deixou o personagem muito mal. Apesar da vitória, isso não deixou ele mais alegre nem nada, ele estava ali cumprindo o papel dele, né? Seguindo mais, cumprindo tabela, né? Vai lá sempre ajudando o pessoal, se mostrando à disposição, ainda mais com a fruta da Nikko, que permite tanta versatilidade em se deslocar para vários lugares bem rápido. Antes de seguir para as próximas páginas, eu só gostaria de adicionar um comentário, né? Que eu me recordei aqui vendo a bandeira do Exército Revolucionário, que eu vou posteriormente soltar uma teoria sobre quais são os poderes do Dragon. E bom, eu já vi várias teorias por aí falando sobre quais poderes podem ser e tal, o pessoal dá muita dica boa, mas eu acho que tem um que pode casar bem e que talvez o Oda possa seguir por esse caminho. Apesar que eu preferia que fosse a Kazekage no Mi, né? Eu sempre bati na tecla da Kazekage no Mi, e se for a Kazekage no Mi, ótimo. Se não for, eu vou dar a minha ideia de qual nome possa ser e vou trazer alguns argumentos aí para vocês analisarem junto comigo. E voltando pro mangá, a gente já viu que o Dragon está bem sério, né? Também o Kuma entra em contato com eles, fala que ele está muito machucado e cansado, e por isso ele vai voltar de navio. E nesse ponto aqui a gente vê que o Dragon ele só vai analisando, ele não comenta nada, nem se posiciona. E certamente ele sabe que o Kuma está passando por uma grande dificuldade, é algo que ele pode até ter passado, até mesmo com a mãe do Luffy ou com outras pessoas. E ele entende muito bem o que o Kuma está passando agora, e por isso ele não, diferente do Ivankov, ele não pontua, né, como o Kuma tá se portando e tal. Ele simplesmente deixa o Kuma agir como ele acha que deve agir. E logo mais adiante no mangá a gente também já vê um barco voltando de Mary Joyce, e quem está nele é a Guine, né? Ela já logo entra em contato com o Exército Revolucionário, pouco antes dela chegar na ilha, né, do Reino Sorbet, e ela já vai falando pro pessoal o que aconteceu, como que ela tá, e que ela foi descartada, né, logo depois de ter contraído uma doença muito rara, que foram das pedras de safira, né, que quanto mais ela fica exposta ao sol, pedras azuis vão nascendo no corpo dela, né, e isso vai matando a pessoa. É uma doença muito rara e que praticamente ninguém conhece. E assim que ela contraiu, ela foi descartada, né, junto da Bonnie, e as duas estão voltando agora para o Reino Sorbet. E antes de chegar lá, ela comunicou o pessoal do Exército Revolucionário, só para falar para eles o que aconteceu, como que ela tá, e para falar pro Kuma, né, que sempre amou ele e tal, mas o Kuma nem chega a ouvir essa parte. Assim que ele ouve a voz dela, ele já fica desesperado, já sem saber o que fazer, né.
ele quer saber onde ela tá, e quando ele sabe que ela tá morrendo, já puxa na mente, pra onde será que ela vai agora? E aí ele pensa, pô, só pode ter um lugar. E antes do Dragon e do Ivankov falarem alguma coisa, ele já pula em direção ao Reino Sorbet. E quando ele chega lá, ele já vê que é tarde demais. O pessoal até fala que ela gastou todo o tempo que ela tinha, né, restante ali pra deixar a Bonnie com o pessoal. E quando ele chega lá, ele só vê o corpo dela já morto, sem vida, e pega ela no colo ainda mais. A única coisa que resta pra ele são lágrimas e decepções, né? Porque ele vai se recordando de quando ele foi pega, o pai também, foram todos escravizados, mortos, e ele ficou sem ninguém. E, pô, logo antes deles fugirem de God Valley, ele encontrou tanto o Ivankov quanto a Guinea, e ele e a Guinea foram viver juntos e viveram juntos aí por vários anos. E, bom, esse foi um fim trágico aí que ela teve. E a gente vê, né, que, pô, foi um casamento forçado, e isso não é o que acontece só com Kuma. Outras pessoas também passaram por isso já. Isso é algo que parece muito comum com os Cenobites, né? Porque eles são acima da lei, e por serem acima da lei, eles acham que pode fazer qualquer coisa e ninguém vai questionar eles. Tanto é que quando eles são apresentados em Shabond com Don Charles, ele tá passando lá, né, naquela cena icônica em que todo mundo se ajoelha, ele vê uma mulher bonita e fala imediatamente que ela vai ser mulher dele a partir dali. E o marido dela tenta reagir e tal, mas assim que ele fala algo e se levanta, né, na direção de São Charles, eles já tomam um tiro, e fica por isso mesmo, ninguém pode fazer nada para salvar a mulher, e ela virou uma escrava a partir daquele momento. Que é graças a essas situações, né, deles escravizarem mulheres e tal, fazendo delas suas esposas de forma forçada, que a gente pode ter várias ramificações dentro de uma mesma família. Tanto é que da família Don Quixote mesmo, a gente tem o lado da família do Doflamingo, né? Tem o pai, a mãe dele, tem o Corazon, tem o próprio Doflamingo, e do outro lado temos o Midgård, que até então ele só parecia um parente direto do Flamingo, e que diferente do Flamingo, da família dele, ele não desceu de Mary Joyce, né? Ficou vivendo por lá. E analisando tudo isso, eu vou abrir aqui uma pergunta, né, para vocês. Por que será que o Akainu, quando ele chegou lá onde o Barba Negra estava, né, antes dele fugir, depois do confronto com a Bonnie, porque ele chegou lá e ele falou que ficou preocupado em saber que a Bonnie, ela fugiu do governo mundial, né? Por que será que ele soltou esse comentário? Será que ela é a razão do Kuma ter virado Shichibukai, né? Será que o pai dela mandou pegar ela e tal, o pai biológico, né, e levar ela à força para Mary Joyce? Porque até então parece que ela estava sendo mantida, ficou mantida, né, por algum tempo com o governo mundial. Então, seria uma forma inocente até do Kuma negociar com o governo, diretamente com o Saturno, para tentar manter ela bem, né, sem prejudicar, né, a vida dela, enquanto que ele seria um Chichibukai. Tanto é que isso explicaria o porquê ele é tão leal diferente dos outros, que ele segue à risca todas as ordens do governo mundial, da marinha. Tanto é que a gente vê lá que ele foi para Thriller justamente porque o Sengoku mandou ele lá para conferir, né, para ver como estavam as coisas, porque prevendo a queda de outro Chichibukai, o Sengoku já se antecipou para prevenir maiores danos. Com isso a gente já tira uma base, pô, será que foi por isso então que a Bonnie atacou o Saturn, né? Porque se o Saturn foi quem negociou diretamente com o Kuma e propôs tudo aquilo, né, pô, vamos começar o projeto pacifista, então como vai ser o nosso experimento, ele vai ser a nossa base, porque por ser de uma raça de bucaneiros, então, pô, eles têm um corpo mais forte que normal, maior que normal, e com o Vegapunk já dominando o fator de linhagem, então ele poderia replicar vários Kumas e tornar eles em pacifistas super poderosos. Então, pô, o Saturno poderia muito bem se aproveitar disso para usar esse fator para dar Bonnie ter sido capturada e supostamente se manter bem, para induzir o Kuma a fazer tudo isso, né? E bom, talvez isso explique porque a Bonnie esfaqueou o Saturno, né? Porque ele sendo responsável pela ciência, então pode ter sido ele que deu todas aquelas ordens pro Vegapunk tirar a autonomia mental do Kuma, e o Kuma se tornar o que ele é hoje, né? Uma arma da marinha escravizada e que segue o que os Cenobites querem. Então isso explicaria de tudo. A gente tem muita pergunta, né, baseada só nessa frase do Akainu, e, meu, especulou muita coisa,
Seguindo adiante aqui no mangá, a gente tem a introdução da Bonnie já, né, criança ali. A gente vê que ela é bem comilona, gulosa igual a mãe. E a gente vê que o Kuma vai tendo dificuldades para criar ela e tal. E isso é normal, né, pai de primeira viagem, ele, nunca tinha cuidado de ninguém, só de si mesmo e da Guine. Mas a Guine já era adulta, então, a gente tem experiência alguma nisso. E as velhinhas do vilarejo vão lá, ajudam ele bastante e tal. Até mesmo elas cuidam dele, né, cuidam da Bonnie enquanto ele vai fazendo o trabalho de revolucionário. E a gente vê algo muito interessante aqui na igreja, onde ele faz a promessa de que vai cuidar da Bonnie. É um símbolo, né, uma cruz que me lembra bastante a Yoro do Mihawk, quando ele é apresentado, né, lá no arco do Baratie. E, é muito igualzinho. Assim que eu bati o olho nela, eu já pensei, putz, parece muito a Yoro. E ali mesmo, nessa própria cruz, a gente vê um círculo cercado de outras 8 esferas bem menores. E, cara, isso já apareceu no símbolo do clã Kozuki, né? E, isso traz uma indagação bem importante. Será que o reino sobre ele tem alguma ligação com o clã Kozuki, né? Porque o brasão dos Kozukis tem esse símbolo. Então, eles podem ter alguma ligação com o reino de Wano, né? Com os Kozukis. E isso traz algumas dúvidas, né? Isso certamente o Oda não jogou lá à toa, ele deve ter alguma ligação. E é algo que vale a pena a gente se aprofundar mais para saber o que pode ser, né, desse símbolo, porque ele aparece em 2 lugares distintos, né? E, cara, essa imagem ela também me lembra muito o globo terrestre, mostrado no flashback de Ohara, em que vários corpos celestes do nosso sistema solar eles aparecem rodeando a Terra. E nesse caso a Terra seria o centro do universo, né? Seria um modelo geocêntrico. E, é algo muito interessante, porque, né, ao redor da Terra teria Uranus, o próprio Sol, Plutão, entre outros planetas, né? E mesmo que não seja a Terra, né, no centro do sistema solar, poderia ser até mesmo o Sol, e só mudaria o modelo, né? Um é geocêntrico, o outro é heliocêntrico. Eu acho que é exatamente igual o modelo apresentado em Ohara, em que o globo terrestre ele fica centralizado enquanto os outros corpos celestes rodeiam, né, a Terra. Provavelmente deve ser uma alusão a esse globo, porque o pessoal do mundo do universo de One Piece deve seguir esse modelo por enquanto, né? Eles não devem saber que a Terra gira em torno deles. Seguindo no mangá aqui, a gente até vê algo interessante, né? Um quadro muito específico do Kuma treinando com o Sabo, né? Não propriamente treinando, mas aquela parte que o Sabo ele tá lá, né? Foi uma parte apresentada no mangá, né? Do flashback do Sabo ele treinando com o Rock, e depois ele querendo evoluir e tal, e por isso ele foi atrás de superar os comandantes para tentar chegar até o Dragon, que era o grande chefe. Mas o Kuma foi lá e se colocou na frente dele, né? E toda vez que ele ia tentar chegar no Dragon, o Kuma ia lá e parava ele. E sim, ainda mais adiante a gente vê que o Kuma, né, ele nota a presença de uma pedra azul bem no rosto da Guine, onde fica aquela argolinha, né, que atualmente ela tem, dourada. E, ele já sai fechando tudo, já ele tenta proteger ela de qualquer brechazinha de luz solar para evitar que a doença avance, né? E logo em seguida ele já vai atrás de vários médicos e tal, mas nenhum deles conhece, até conhece o chumbo branco, mas não sabe nada dessa doença da pedra de safira, porque ela é uma doença muito rara e que praticamente ninguém tem, e isso deixa ela bem mais difícil de ser tratada. E é a partir desse ponto que o Kuma decide que vai deixar o exército revolucionário, né? Vai se afastar para poder focar em cuidar da Bonnie e achar a cura para ela. E nesse momento o Dragon até oferece ajuda, fala que ele pode buscar contatos e tal. Eles têm vários contatos, né? E um desses contatos é inclusive o Vegapunk. E sendo o Vegapunk, né, um desses contatos, a gente pode puxar uma ideia aqui interessante, né? Mais uma daquelas de como será que a Bonnie conhece o Vegapunk e o Kuma também. Talvez tenha sido a indicação do próprio Dragon, né? O Vegapunk, que os dois nessa época eles já eram amigos já. Eles se encontraram em Ohara, né? Depois daquele evento lá do Buster Call, né? Tempos depois eles se encontraram, eles já se conheciam dali, né? Então, se o Vegapunk for uma dessas pessoas que pode ajudar o Kuma, estaria muito bem explicado, porque o Vegapunk ele é portador da no Mi. Então, todo o conhecimento que ele absorve, ele pode muito bem
já ter pego conhecimento dessa doença, né? Apesar dele não ser tão focado assim em medicina, talvez ele conheça ela, talvez ele soubesse de alguma coisa que pudesse ajudar a tratar ela. E isso explicaria por que também a Bonnie conhece ele e por que ela achou que perdeu tudo, que ele perdeu a autonomia mental dele por causa do Vegapunk, né? Porque, a princípio eles vão lá, ajudam, e depois aí o Kuma, por meio do Saturno, eles começam a fazer umas negociações, falam, seguinte, você vai me ajudar e tal, o Vegapunk pode te ajudar, mas você vai se tornar aqui um Shichibukai e vai ajudar a gente com o projeto pacifista e tal. E ela pensou, ele liberou e tal, mas... E aí o Vegapunk foi lá e tirou a autonomia mental do meu pai e tal, transformou ele num robozinho que é escravo do governo mundial. Certamente ela ficaria furiosa e aí, por isso, ia querer matar o Vegapunk, né, depois de tanto tempo. E mesmo que não tenha sido o Vegapunk, também pode ter sido a Doutora Kureha, por exemplo. Não é muito difícil que o Dragon conheça a Doutora Kureha, visto que ele nasceu no West Blue. Depois ele foi pra Grand Line. Pode ser que ele tenha passado pelo Reino Gedron e conhecido a Doutora Kureha, né? Ter feito amizade e tal, pegou contato dela e talvez possa ter sido ela, né, a ajudar, ou até mesmo outros médicos. Tem muitos médicos famosos que a gente ainda não tem conhecimento, mas que poderiam ajudar também. E que, se for o caso, eu acho que o Oda deve mostrar pra gente aí no futuro próximo. E mesmo que não seja nenhum médico, a gente também tem a especulação de uma Akuma no Mi, né? A Toshi no Mi, ela nada mais é do que a fruta da idade. Então, por que ela não funciona como o Ope no Mi funcionou para o Lau, né? Logo, o meu Ope no Mi demorou um pouco, mas depois ele logo conseguiu se curar da doença do chumbo branco. Então, talvez essa pedra de safira seja a mesma funcionalidade, porém, como ela vai nascendo mais crosta, algo que você consegue tocar, né? Diferente do chumbo branco, que ele só vai transformando sua pele, deixando sua pele mais branca. Ela poderia simplesmente focar na pedra de safira e regredir na idade dela. Ela poderia focar totalmente o seu poder ali, regredir, né, ao ponto dela se tornar nada, retornar ao seu estado de nunca ter se propagado antes. Então seria aí uma funcionalidade muito boa, né, para a Akuma no Mi, né? Se a gente pensar num amplo aspecto de possibilidades, ela poderia usar a Toshi no Mi dessa forma, visto que por ser uma doença, é um organismo vivo, né? Não é um objeto e tal. Se ela consegue manter a si mesma como adulta por tanto tempo, por que ela não conseguir focar isso numa doença e simplesmente paralisar o tempo dela, ou até mesmo regredir? Porque ela consegue tanto dar mais idade ou reduzir retirar mais idade de algo. Então isso eu acho que poderia ser bem possível e que o Oda também poderia explorar. E tendo isso em mente, se o Kuma ficasse sabendo, né, da Toshi no Mi e das possibilidades, a gente poderia ver agora uma corrida atrás dessa Akuma no Mi, assim como foi com o Corazon, né, com o Lau. A gente poderia ver isso agora com o Kuma e a Bonnie, né, uma certa repetição aí, em que o Kuma tenta desesperadamente achar a cura para Bonnie e ele encontra essa cura direto na Toshi no Mi, a Akuma no Mi que a Bonnie tem até hoje e que domina. E diante disso, né, finalizando aqui o capítulo, a gente vê que o Rei Bekori voltou logo depois de 16 anos, né, para querer apagar completamente todos os traços do passado que ele deixou, né. Logo depois ele capturou o Kuma e a Bonnie, o exército revolucionário chegou e destituiu ele do poder, né. Ele aparentemente conseguiu fugir e agora ele retorna, né, para tentar retomar o poder e transformar todo esse passado em cinzas, né, para acabar com todo mundo. E isso agora acaba jogando o Kuma numa dualidade. O que será que ele vai fazer agora? Porque ele tem a Bonnie para proteger e também os aldeões. Só que a Bonnie ainda é uma criança e ela é bem frágil. Ou seja, se ele sair para batalhar com o pessoal do Rei Bekori, como que ele vai proteger a Bonnie, né? Como que ele vai proteger os aldeões? Será que ele vai conseguir lutar sabendo que ela está protegida? Certamente o Kuma é o mais forte dos lutadores dessa região do Reino Sorbet. Atualmente ele está muito mais forte do que antes, mas ainda assim o Rei Bekori pode ter subordinados bem fortes também que consigam segurar o Kuma, e logo depois ele pode raptar a Bonnie. E aí, se ele raptar a Bonnie, podemos levar lá para aquela questão que a gente levantou antes dele mandar lá para a Marinha, para o governo mundial, e aí pode rolar tudo aquilo que a gente já comentou antes, né, dele querer fazer uma negociação com o governo mundial, com os Gorosei, para proteger a Bonnie, para devolver ela.
e aí acaba que ele se torna um cão do governo mundial. Ou se ele preferir, ele pode acabar fugindo, pode mandar todo mundo embora para outra ilha, né, para um canto mais sossegado, né, com aquela fatídica pergunta, né, se você fosse sair de férias, para onde você iria querer ir? E aí ele poderia usar o poder da Nick Nome para estapear todo mundo e mandar geral voando, considerando que todos que são estapeados eles ficam envoltos de uma super pata, então todos chegariam na ilha que vão desejar, né, tranquilo, são salvos, e ele poderia posteriormente fugir com a Bonnie para continuar atrás de uma cura e deixar o reino sorver pro rei Becore, né, para evitar maiores baixas e também para não se machucar ou até mesmo perder a Bonnie. E bom, sobre como os comentários do mangá é basicamente isso, né? Peço desculpas aí pela demora de soltar o react dessa semana. A minha ideia era ter soltado na quinta-feira passada, né? Eu até tinha planejado tudo, já tinha feito a gravação, mas um dos vídeos crashou, aí eu tive problema, regravei, depois eu fui jogando editor, acabei perdendo os vídeos porque eu excluí eles da minha galeria, e aí também fugiu a edição, acabou apagando. Enfim, só consegui gravar ele hoje, vou editar ele hoje também, já vou ver se eu consigo postar ele o mais rápido possível. E eu já vou ver outro vídeo também para poder postar aqui e continuar alimentando o canal. Bom, é isso, galera. Falou, valeu e muito obrigado.